Papo de Bola no programa Tudo Azul USA. Vai tratar, pintou, se mandou, vai bater, vai bola! Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Pois é, amigos, futebol no programa Tudo Azul USA. Noite triste para nós, cruzeirenses, ontem. E, aliás, o Cruzeiro iguala o Flamengo e tem a pior marca entre os clubes da Série A em 2026. Com 5 derrotas em 8 jogos, o Cruzeiro divide a marca negativa e vê pressão aumentar na temporada. Muita pressão ontem em cima, principalmente do técnico Tite, muito vaiado e muitos pedidos para o afastamento do técnico Tite após a derrota de 2-1 diante do Curitiba, né? No Mineirão, com um público decepcionante para o padrão Cruzeiro, 15 mil pessoas, em torno de 15 mil pessoas no Mineirão. Realmente, nesse momento, Tite soma apenas 3 vitórias e 5 derrotas, com um aproveitamento de 37,5% dos pontos disputados. Ontem, após o jogo, os jogadores foram todos para a zona mista prestar satisfação à torcida e, segundo foi apurado pela imprensa, o Pedrinho Lourenço, dono da SAF Cruzeiro, exigiu que os jogadores fizessem isso, já que no jogo contra o Botafogo, quando o Cruzeiro perdeu por 4-0 no campo do Botafogo, né? O Pedrinho agora pediu e exigiu que os jogadores dessem a cara a tapa, enfrentassem a imprensa e principalmente dessem uma satisfação para a torcida. O Cruzeiro perdeu para o Curitiba de virada novamente pela segunda rodada da competição. E atualmente o Cruzeiro continua na lanterna do Campeonato Brasileiro com 2 derrotas, realmente algo que impressiona, vindo de um time que fez uma campanha maravilhosa o ano passado e que todos imaginavam que estaria esse ano brigando pelos títulos. Olha, ainda é possível brigar pelos títulos, mas ou se dá uma mudança radical nesse momento e principalmente a gente percebendo como o time do Cruzeiro não tem rendido. A parte física é impressionante como cai de produção o time cruzeirense. Os primeiros 35 minutos o Cruzeiro fez uma boa partida, dando a impressão que teria chances de ter uma grande vitória contra o Curitiba, mas o mesmo defeito que já tinha no ano passado, quando pega times que jogam muito fechados, com a marcação muito baixa, muito atrás, o Cruzeiro tem dificuldades para fazer gols. Ontem não foi diferente, o Cruzeiro abriu 1-0 com o gol do Matheus Pereira, aliás, um golaço. Teve várias outras chances no primeiro tempo, não conseguiu ampliar o placar e aí, a partir do segundo tempo, tomou um gol de empate e aí acabou o time cruzeirense. Impressionante como o Cruzeiro, após tomar o primeiro gol, o gol do empate, o jogo de ontem, não jogou mais, infelizmente. Muitas mexidas no time cruzeirense, algumas questões, inclusive questionáveis, porque o Tite resolveu manter o Gerson jogando como segundo volante no lugar do Lucas Silva, que é uma mudança que, a princípio, teoricamente, é para melhorar o time, inclusive, né? Não há questionamento em relação à qualidade do futebol do Gerson. O Gerson joga melhor do que o Lucas Silva, certo? Então, colocou o Gerson como segundo volante. Mas algumas coisas fica sem um entendimento claro. Por exemplo, ele manteve o Christian, que se destacou o ano passado, mas o Christian, que é volante de natureza, né, de origem,
foi colocado jogando pela direita, como fazia o Leonardo Jardim, que sempre colocou pela direita. Ele teve um ano brilhante o ano passado. O Tite coloca o Cris para jogar pela esquerda, inverteu isso. E quando entrou o Wanderson no segundo tempo do Arroio, que não fez uma boa partida, ele levou o Wanderson para a direita, sendo que o Wanderson jogou o ano passado todinho e foi importante no time do Cruzeiro pela esquerda. Quer dizer, algumas modificações muito estranhas, o time não funcionou, alguns jogadores não têm rendido bem e o Coritiba, treinado pelo Fernando Seabra, fez uma boa partida e principalmente depois que fez que empatou a partida, jogou muito recuado, num bom esquema do Fernando Seabra. O time do Coritiba tem bons jogadores, o Tinga, que já jogou no Fortaleza, lateral direito, o Maicon, zagueiro, que foi revelado pelo Cruzeiro, jogou no São Paulo, teve experiência na Europa também, o William de Oliveira, que já jogou no Cruzeiro, um bom volante, o Lucas Ronier, também o Pedro Rocha, que passou pelo Cruzeiro, Breno Lopes, que passou pelo Palmeiras no segundo tempo, jogou pouco, mas entrou o Keno, lembram do Keno? Jogou no Palmeiras, jogou no Atlético Mineiro e a partida acabou ficando nas mãos do Coritiba. Muitas vaias, muita decepção com a atuação do Cruzeiro. Aliás, nós temos a classificação do Campeonato Brasileiro com Bragantino em primeiro lugar com 6 pontos, Palmeiras em segundo com 4, Chapecoense em terceiro com 4, Mirassol em quarto com 4, Fluminense em quinto com 4, Bahia em sexto com 4 pontos, São Paulo em sétimo, Botafogo em oitavo, nono é o Grêmio, 10º Atlético Paranaense, 11º Coritiba, 12º Vitória, 13º Vasco, 14º Flamengo, 15º Atlético Mineiro e 16º Internacional. Na zona de rebaixamento, Santos, Remo, Corinthians e o Lanterna Cruzeiro. É realmente assustador ver o Cruzeiro na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Fluminense ontem saiu na frente, mas cedeu um empate ao Bahia no Brasileirão. Um duelo tricolor. Bahia e Fluminense empataram em 1-1 no jogo de ontem na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela segunda rodada do Brasileirão. Também tivemos o Vasco da Gama, que vacilou, levou um empate da Chapecoense e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Vasco, que começou vencendo, tomou um empate e não conseguiu a vitória no jogo de ontem. Aliás, o Vasco chega a um acordo com o Nottingham Forest para repatriar o lateral cuiabano. Cuiabano, de 22 anos, chega cedido por empréstimo de uma temporada com opção de compra definitiva. Um bom jogador, o cuiabano, que agora vai jogar no Vasco da Gama. Bom, amigos, eu vou trazer agora algumas pequenas entrevistas que foram feitas ontem após o jogo, trazendo os jogadores do Cruzeiro, dando a sua justificativa em relação à atuação do clube, do time celeste. Eu vou buscar o Fábio. Desculpa, Fábio, estou com o Fábio na mente aqui, porque o Fábio ontem, inclusive, falhou no gol do Bahia contra o Fluminense lá na Fonte Nova. Mas o Fábio tem crédito, né? O Fábio tem crédito. Ontem, na zona mista, o goleiro do Cruzeiro, o Cássio, deu a sua impressão do que está acontecendo com o Cruzeiro. Vamos trazer o Fábio aqui no programa Tudo Azul e USA. O Cássio, vamos lá. Que, ao menos no papel, parecia
ter melhorado, mas em desempenho piorou muito no paralelo com a equipe que termina o ano. Quais são as mudanças, o que aconteceu para o desempenho ter caído tanto? Em 2026, 2025 ficou para trás. A história do Cruzeiro é grandiosa e os títulos cada ano foram conquistados. A gente não fica lembrando o que foi lá atrás. Infelizmente a gente começou mal, tem errado muito, tem dado muitas oportunidades para o adversário. Se for honestamente ver os gols que a gente tem tomado, é gols de desatenção, que de repente a gente precisa ter matado a jogada, ter feito algo melhor. E começo de temporada, infelizmente a gente não queria estar nessa situação, queria estar melhor. A gente tem oscilado nos jogos e acho que tem que melhorar, cara, o mais rápido possível, tem que parar de tomar gol, tem que estar mais organizado. Eu acho que isso não entra. Hoje foi o Tite xingado, hoje foi outros jogadores xingados, mas amanhã pode ser outro se a gente não melhorar e evoluir. Então a culpa dessa situação não é do treinador, é de todos nós, cada um tem sua parcela de culpa e nós temos que continuar trabalhando e domingo, sem sombra de dúvidas, tem que dar uma resposta e ganhar do América. Cássio, você falou agora um pouquinho de desatenção do Cruzeiro. Hoje, por exemplo, foi mais um jogo em que o Cruzeiro sofreu uma virada no campeonato. Hoje no Brasileiro, mas já aconteceu no Estadual. Acha que tem alguma coisa emocional do Cruzeiro que precisa ser trabalhada para as próximas partidas? Eu não vejo emocional. Acho que é um pouco de todos nós ter um pouco mais de atenção, estar mais ligado. Até porque nós temos criado oportunidades. Não é por falta. Eu vejo as pessoas falando de criação, mas se... honestamente, podia ser. Vocês concordam que o primeiro tempo podia ser os 2-3-0 tranquilamente? Então já não entra mais a parte de criação, assim. Cara, eu acho que nós temos da atenção. Se você pegar os gols do Campeonato Brasileiro que a gente tomou, gols que nós poderíamos ter evitado, mas infelizmente aconteceu. Nós temos que melhorar, evoluir. Não tem, na verdade, com todo respeito, não tem muito o que falar. É ficar quieto e continuar trabalhando, corrigir os erros e conseguir trazer o Cruzeiro às vitórias e à regularidade. O Fabrício falou, Cássio, sobre o apoio dado ao William agora nesse momento difícil. E o Tite também foi bastante hostilizado. Qual o apoio a ser dado ao treinador também? Entrar lá e fazer o melhor para o treinador, fazer o que ele pede, tentar fazer. O William, isso a gente... Hoje pode ser o William, amanhã pode ser fulano, ciclano, só você nessa situação. Sabe ganhar os jogos, domingo é um bom jogo para a gente ganhar, dar sequência e na sequência os jogos. Então, cara, não tem, como eu falei antes, não tem muito o que falar agora. É trabalhar, melhorar, evoluir e crescer, mas também nós temos que saber que todo mundo tem que assumir a sua parcela de corpo. Eu acho que não é questão, entendo que hoje estão pegando no pé do Tite, falando muito do Tite, mas nossos jogadores também têm uma parcela, então nós temos que assumir junto, porque quando se ganha, ganha todo mundo, e quando perde também nós temos que entender que alguma coisa não está acontecendo bem, e muitas vezes não é na questão da tática, e sim de a gente tentar melhorar, evoluir e estar mais atento. Um time que aumenta. Pois é, amigos, a opinião do Cássio, a opinião importante pela grandeza do Cássio, pela liderança do Cássio no time do Cruzeiro. Acho que a torcida realmente pegou como o bode expiatório o técnico Tite, mas o grande erro não está só com o Tite. O time não tem rendido. O que mais me preocupa é a condição física do time cruzeirense. Isso tem acontecido com todos os times no Brasil. O Flamengo mal, acabamos de falar do nível ruim também de aproveitamento do Flamengo, igual ao do Cruzeiro, números realmente decepcionantes. O Palmeiras, que também teve queda, agora começa a melhorar. Não pode haver nesse momento desespero, mas o técnico Tite tem que ter algumas definições, porque a princípio ele tinha dito que manteria aquela base do Cruzeiro que deu tanto certo o ano passado. Ele tentou ontem até repetir os mesmos jogadores, mas não manteve o esquema que era jogado pelo Cruzeiro. O time, na versão Tite, toca mais a bola, é menos objetivo quando ataca, ele é mais... toca mais a bola, gira mais a bola, apesar que fez isso até os 35 minutos do primeiro tempo com perfeição, jogou, girou mais a bola, mas nada lento, girou de uma maneira que eu considerei bem satisfatória, mas na hora que ele tira, por exemplo, como tinha comentado o Christian, que foi adaptado na direita e se deu muito bem o ano passado. Aí ele escala o Christian na esquerda.
é outra adaptação que o jogador ainda não está acostumado. Então ele não está mantendo o mesmo time do ano passado. Aliás, os jogadores afirmaram que é um esquema diferente, então que é preciso um certo tempo. Agora, a impaciência de todos, né? Porque havia uma grande esperança que o Cruzeiro entrasse esse ano arrebentando, isso não está acontecendo, dificilmente o Tite vai conseguir se segurar no cargo se não houver de imediato uma mudança radical e o time comece a apresentar bons resultados. Eu vou trazer então agora o Fabrício Bruno, que também falou sobre as críticas da torcida. Vamos ouvir o Fabrício Bruno. Passa com o torcedor, que hoje deu um recado forte, né? Acho que desde que você chegou, você não viu o Mineirão vazio como estava hoje, né? Você não vivenciou uma atmosfera como estava hoje. O Mineirão sempre jogou junto, né? Como é que vocês recebem isso em campo e reverter, né, essa situação o quanto antes? Cara, o público é de acordo com o que você vem performando, né? E é entendível. Porque talvez na minha época de torcedor também pensaria do mesmo jeito. E pra gente voltar a ter nossa casa cheia, temos que performar, temos que conquistar resultado, temos que empilhar vitórias. E quando as coisas, você ganha aqui, perde ali, faz um jogo, ganha aqui, depois perde de novo, oscila. E dentro do Mineirão a gente tem muita derrota aqui dentro, nesse início de temporada. Então isso acaba que desanima um pouco o torcedor, que ele vem de uma campanha o ano passado esperando algo diferente para esse ano, e a gente inicia nesse início de ano com uma turbulência. Assim, uma coisa que eu tenho que pedir é desculpa, tanto o torcedor quanto principalmente na figura maior, nosso presidente, por tudo que ele faz pela gente. E aí, se eu tiver que fazer um chamado, é que compareça domingo aqui no Mineirão, para que a gente possa juntos conquistar essa vitória e virar essa fase, porque não é fácil. E assim, nós vamos sair dela trabalhando, cara, não tem outro segredo. O grupo é esse, é um grupo que já entregou resultado, todo mundo sabe da qualidade de todo mundo. Então, assim, a gente tem que ter resiliência nesses próximos 2 dias agora, descansar e se preparar para fazer um grande jogo. Você falou do Pedrinho, o Tite confessou agora que teve uma conversa dura com vocês no vestiário. Sim, teve, mas é coisa que vai ficar interno. Talvez roupa suja se lava em casa, né? E talvez a gente não precisa ficar externando tudo que acontece no nosso dia a dia, que a gente fica conversando. O que a gente pode fazer é trabalhar, cara, falar menos, porque acho que nada resiste ao trabalho. Temos que trabalhar para a gente conseguir conquistar os novos resultados, conquistar a vitória, que aí sim vai trazer a confiança de volta e novamente o torcedor vai estar aqui para nos apoiar. Pois é, esse é o Fabrício Bruno falando da sua impressão do que está acontecendo com o Cruzeiro. O Fabrício Bruno, que ainda não conseguiu retomar o bom futebol que jogou o ano passado. Aliás, acho que a atuação do Fabrício Bruno o ano passado foi uma das melhores atuações num ano pelo Fabrício Bruno. Esteve muito bem, mas não conseguiu reeditar esse ano as suas atuações. E para fechar, eu vou trazer o Lucas Romero falando das críticas também ao time do Cruzeiro. Lucas Romero aqui conosco no Tudo Azul USA. Lucas Romero, a pergunta que todo mundo está se fazendo é como um time que terminou em 3º lugar no Campeonato Brasileiro, 40 dias depois é o lanterna da competição, com 2 derrotas e com atuações muito distintas, né? Um time que tinha intensidade, que marcava em cima, que dentro do Mineirão era praticamente imbatível e, em especial, né, nas etapas finais, o time cai demais. Vocês já encontraram uma resposta, uma explicação? Não. Hoje a gente essa resposta não tem. Só que acho que a gente tem que encontrar esse caminho para as vitórias de novo, trabalhando. Eu sou muito autocrítico, acho que todo o nosso time e a gente sabe que tem que melhorar. Hoje eu estou aqui por respeito à nossa torcida, mas é momento de trabalhar e falar menos, né? Tentar entregar resultado dentro do campo. Mas fazendo análise, talvez, do jogo de hoje, acho que a gente fez um bom primeiro tempo. Só faltou talvez caprichar na última bola aí, tanto falei, não sou o atacante, volante, lateral, nos atacantes, quem chega aí na área na zona de finalização para fazer os gols e poder a gente conseguir ver esse trabalho que a gente vem fazendo no primeiro tempo, que foi muito bom, plasmado no placar, né? Que seja mais positivo.
E o segundo tempo, com certeza, a gente vai ter que olhar e corrigir muitas coisas. Romero, queria que você falasse aqui. No jogo contra o Betim, ficou muito claro que na comemoração do gol o elenco está fechado com o Tite, isso aí acho que a gente não tem dúvida. Mas por que tanta instabilidade nesse começo de trabalho, assim, sendo que ele está tentando manter as características do time do Jardim? Bem, como você falou, a gente está todo mundo junto. Eu acho que só bater no Tite hoje é fácil. Não acho que seja culpado. Nós jogadores temos que ser autocríticos e entender que temos muitas coisas para melhorar nesse início de temporada. Eu sei da expectativa que se criou. É um clube que nos brinda uma estrutura top, com todo no dia, e a gente tem que dar uma resposta dentro do campo. Lucas. Pois é, Lucas Romero fecha as entrevistas que trouxemos para você, ouvinte do programa. Olhar, ressaltar nesse momento difícil algo que foi determinado pelo Pedro Lourenço, presidente da SAF do Cruzeiro, que os jogadores dessem a cara à tapa. Eu acho que isso é importante, né? Porque nesses momentos dessas derrotas que são inesperadas, que contraria muito o torcedor, não pode se fugir de dar satisfações à torcida. E mais do que nunca agora o Cruzeiro precisa da torcida. Nós temos um jogo contra o América pelo Campeonato Mineiro no domingo, que o único resultado possível para o Cruzeiro para continuar pleiteando chegar às semifinais do Campeonato Mineiro de Futebol, que é um objetivo dessa diretoria do Cruzeiro, vencer o Campeonato Mineiro e precisa vencer o América de Minas Gerais. Tomara que os jogadores realmente tomem consciência de que as coisas não estão bem, mas é possível virar essa página. Olha, a nossa querida Andréia Reis manda aqui, mas técnico nem chegou, quer dizer, comentando sobre a questão do Tite, já pressionado pela imprensa, pelos torcedores cruzeirenses. Eu acho também que tem que se dar tempo para analisar o trabalho do Tite, mas o Cruzeiro está sedento, a diretoria do Cruzeiro está sedenta por um título e faz questão desse mineiro. O ideal era não ter pressão em relação ao Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro, me desculpem, mas não vale nada. É preferível você preparar o time para disputar bem Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil. Mas como o Cruzeiro não ganha o Campeonato Mineiro desde 2019, passa a ser importante nesse momento, na visão da diretoria cruzeirense, ganhar o Campeonato Mineiro, inclusive para encerrar uma série histórica de vitórias de Campeonato Mineiro pelo Atlético Mineiro, que pode ser hepta esse ano, se levar mais uma vez o Campeonato de Minas Gerais. Vamos ficar na torcida, gente. Eu agradeço a vocês por estarem acompanhando o Tudo Azul USA. Se você não deu um like, ainda dá um tempinho, dê o like aqui no programa, se você gosta do programa. Isso ajuda na divulgação do programa Tudo Azul USA. Muito obrigado, amigos. A gente volta segunda-feira. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.